ele tiver entrada pela cutícula da folha. Porque aí a cutícula passa. Se a entrada dele for estomática, tem que virar para o solo, porque senão o estômago está fechado no vínculo ali. Tá? Vou falar uma coisa para vocês que vocês não podem confundir. O que é amonificação com desnitrificação? O que é a desnitrificação? É a tirada do nitrogênio na forma de nitrato. Só que não é para voltar para ser amônio. Seria lindo se fosse. A desnitrificação vai ser realizada por outro grupo de bactérias, que são outras espécies, diferente das espécies por amonificação e diferente das espécies que fazem a nitrificação. E essas bactérias vão transformar o nitrato em óxido nitroso, N2O. E se tudo der certo, outro grupo de bactérias, que não são as mesmas, pode até ser, mas geralmente não, vão transformar o óxido nitroso em N2. Problemas. O N2 é um gás. Se ele é um gás, ele vai ficar no solo? Não. Ele vai embora para a minha atmosfera. Volatilização. Quem está indo embora? Dinheiro do retorno. Nitrogênio. Mas principalmente dinheiro do retorno. E ele não vê. E ele não sabe. E ele não percebe. E aí ele fala, vou gastar dinheiro nesse adubo aqui, aí ele aplica errado, ou ele aplica nas doses erradas, na época errada, vai tudo embora. E por que eu falei se der tudo certo, vira N2, se é perda? Porque se não virar N2, pior ainda, o óxido nitroso também é gás. Só que o óxido nitroso é um gás de efeito estufa. 298 vezes pior do que o gás carbônico. Não. E ele fica na atmosfera desse jeito por 114 anos. Então isso é um problema muito maior que isso. E atenção, nós não temos bactérias no solo que revertem esse processo. Então, se esse processo acontecer, a gente tem que garantir que ele aconteça até o final, porque o N2 não é poluente. Ele faz parte da atmosfera. O óxido nitroso é poluente. Ok? Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Adubação mineral. Chegou na forma de adubação orgânica, ele vai estar como N orgânico. Não consegue ser absorvido. A planta vai precisar que seja decomposto ou mineralizado para ser liberado na forma de amônio. O amônio é uma forma mineral que a planta consegue absorver. Se a planta não absorver, duas coisas podem acontecer. Vocês já viram, né? Estou doida para gravar um vídeo desse com vocês. Se a planta não absorver, duas coisas podem acontecer. Se o nitrogênio virar nitrato, tudo bem. Mas se chover muito, ele pode ser lixiviado. Aí não tá, tudo bem. Quando ele vai virar nitrato, ele passa por um processo que é chamado de nitrificação, que tem como produto intermediário o nitrito, que não é absorvido pela planta. E ele é muito rápido, passa direto, nem acumula no solo. E aí outro grupo de bactérias transforma
vai embora para a atmosfera, ou continuando o processo até o final, virando N2, que também vai embora para a atmosfera. Perda de dinheiro do produtor por volatilização. Quando que isso vai acontecer? Quando eu erro uma dose e eu aplico uma quantidade muito grande de adubo fora da demanda da planta. Então, aquela história de pegar 120 quilos por hectare de nitrogênio e jogar tudo de uma vez depois da chuva, muito mais econômico para o produtor dividir isso em 3 aplicações, mesmo que ele não perceba isso, porque eu estou perdendo muito nitrogênio, um nitrogênio que eu não vejo. Ok? Só que aí o Matheus lembrou de uma outra entrada que eu tenho no meu sistema, que é a entrada por via atmosférica. Aqui tem 2 entradas. A primeira é a deposição atmosférica. Ponto importante pra gente, que é quando temos raios ultravioletas. Os raios são uma descarga elétrica que vai pegar o N2 que está na atmosfera. O nitrogênio é um ametal. Quando ele se une com outro nitrogênio, é por 3 ligações covalentes. Ligação covalente é forte ou é fraca? Forte. Por isso que a gente não consegue quebrar. Mas o raio consegue. O raio quebra e faz com que ele entre aqui na minha área, no meu solo, na forma de amônia. Ó, amônia não é íon. Amônia não é absorvido pela planta. Amônia é gás. Poderia ir embora por volatilização. Então, a primeira entrada é a entrada por deposição atmosférica. Existe. É importante em locais, por exemplo, florestas, onde não existe adubação. Vai cair aí 40, 30 quilos por hectare no ano. Para a gente não é o suficiente. Mas existe também uma entrada atmosférica, que é a minha FBM, fixação biológica do nitrogênio. Essa daqui é o que acontece na soja. Essa daqui é o que acontece no amendoim. Essa daqui é o que acontece no feijão. Essa daqui é o que a gente está conseguindo fazer no milho, no capim, com bactérias especializadas para gramíneas. Já está sendo uma realidade. O que a planta faz? Ela faz simbiose com essas bactérias. A bactéria vai quebrar a tripla ligação
superfície. E a ureia, quando ela está aplicada na superfície, e ela vai entrar em contato com a umidade superficial, ela vai se dissolver e virar amônia. Se está enterrada, a amônia vira amônia e o ciclo se repete. Se não está enterrada, a amônia vai embora para a utilização. Não posso, de maneira nenhuma, aplicar ureia em solo sem irrigação e sem enterrar essa ureia. Perde até 60% do adubo que foi colocado lá. Isso é sério. Perde até 60% do adubo que foi colocado lá. Esse gás não é poluente, então o único problema que a gente vai ter vai ser para o produtor no bolso dele. Tá? Tudo bem? Ok? A professora protonária faz como fixa só? Também com bactéria. Todas. Só que ela não é tão módulo, ou se ela tiver muito pouco, porque ela não está tão adaptada quanto da soja, por exemplo. Por isso que inventaram a ureia Protegida. Por isso que inventaram a ureia protegida. Muito mais cara, só que a ureia protegida não vai acontecer isso, porque ela vai liberar aos poucos. Professora, se eu comprei a ureia protegida, não preciso enterrar, então? Enterra. Garante. Porque não significa que ela não vai embora, significa que vai liberar aos pouquinhos. Só que aos pouquinhos pode ir embora. É melhor enterrar. Tá? Só que a perda dela é muito menor do que uma perda de uma ureia não protegida, por exemplo. Beleza? Ok, até aqui? Não acabou. Tem mais um negocinho. Vocês estão vendo que tá cheio de bactéria aqui, né? Tem bactéria aqui, tem bactéria aqui, tem bactéria aqui, tem bactéria aqui, tem bactéria aqui. Só que tem bactéria no meu solo inteiro. E aí o que acontece? A bactéria, ela é um ser vivo. E todo ser vivo que existe terá no seu interior DNA. Todo ser vivo que existe terá no seu interior proteínas. Todo ser vivo que existe vai precisar fazer aminoácido. E a bactéria não é diferente, e o fungo não é diferente. Então, as minhas bactérias também conseguem absorver o nitrogênio que ela vai precisar para fazer os seus processos vitais. Toda vez que uma bactéria se divide, precisa dividir o DNA, precisa ter nitrogênio para a base nitrogenada. Toda vez que uma bactéria se divide, precisa ter proteína. Então, se eu tenho muitas bactérias se dividindo no meu solo, e eu quero que tenha, eu gosto de bactéria no solo, eu gosto de micro-organismo, eu tenho que entender que elas também estão absorvendo o nitrogênio. E esse processo a gente chama de imobilização. Imobilização. Qual que é o rolê da imobilização? A planta consegue ir lá abrir a bactéria e pegar o nitrogênio dentro dela? Não. Então, para que esse nitrogênio que estava aqui poderia ser absorvido pela planta, para que ele possa ser novamente absorvido, a gente vai ter que esperar a bactéria morrer, ser decomposta e passar pelo processo de mineralização de novo, ou decomposição de novo. Não é perda, porque não sai da área. Só que imagina que eu acabei de plantar um milho e esse milho precisa do adubo que eu coloquei ali nos próximos 10, 15 dias. Não vai ter. Esse milho não vai ter o nitrogênio, porque até a bactéria morrer e ser decomposta vai mais 20 dias. Então eu preciso saber que em áreas com bastante matéria orgânica, em áreas que eu tenho uma quantidade enorme de fungos do solo, micro-organismos do solo, a dose que eu vou ter que colocar para arranque inicial tem que ser maior. Porque senão eu posso ficar com deficiência de nitrogênio, mesmo que tenha desgastado dinheiro. Tudo bem?
só que fica imobilizado, a planta não consegue absorver. A planta não vai abrir a bactéria e pegar o nitrogênio que dá dentro. Ela vai ter que esperar a bactéria morrer, essa bactéria morre, vai ser decomposta, aí sim ela absorve o amônio que estava ali. Não é um problema em culturas perenes, não é um problema em cultura em final de ciclo, porque eu tenho uma ciclagem grande ali. Mas vamos imaginar que eu acabei de plantar um milho, por exemplo, ou eu acabei de plantar uma cultura e eu preciso que ela tenha nitrogênio naquele momento. E eu coloquei uma dose pequena, ela vai ficar sem esse nitrogênio. Ou ela vai reduzir a disponibilidade de nitrogênio dela. Então, em sistemas de plantio direto, que tem muita palhada, e eu sei que tem muita atividade microbiológica, eu preciso pôr uma dose um pouco maior, que é para alimentar o solo e alimentar a planta. Beleza? Ok? A minha parte da aula eu terminei.